Mas agora, já eles têm um Daniel Silveira, digamos assim, para chamar de seus. Né? Os capangas do Maduro sequestraram o Fred Superiano, o ex-deputado, líder oposicionista, e também o Rafael Sívera, o coordenador juvenil do partido La Causa R, na Venezuela. Olha esse vídeo que é impressionante. ¡Ey, ey! ¡Suéltalo! 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 Soltem, ¡Suéltalo! Que coisa impressionante. ¡Suéltalo! ¡A la bola de la dictadura! O povo gritando da ¡Acá hay ditadura. todos muertos, hijo de puta! ¡La venganza es dulce! ¡Les queda poco tiempo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Choros de mierda! ¡Secuestraron a alguien! ¡Secuestraron a alguien! Eu me pergunto, qual é a diferença da forma que esse cara foi preso da forma, por exemplo, que o Cacique Sererê foi preso? Eu me pergunto, é honesta a pergunta. Se alguém puder me dizer qual é a diferença entre a forma como o Cacique Sererê foi preso e a forma como o Fred Superiano da Venezuela foi preso, se alguém puder me dizer a diferença, eu vou ficar assim, por favor, pessoal, o chat está aqui para isso. Aí eu me pergunto, eu estou fazendo só perguntas e reflexões honestas aqui, são todas perguntas. Retóricas, porém perguntas. Se o Fred Superiano tivesse recebido esses capangas do Maduro na base da bala, igual o Roberto Jefferson recebeu, os capangas do Alexandre, ele teria perdido a razão? Porque essas são as reflexões que a gente tem que fazer nesse momento. A gente está olhando no espelho e está vendo a realidade. Então essas são as perguntas que a gente tem que fazer naquele momento. Nesse momento. Na época que o Roberto Jefferson reagiu do jeito que reagiu, veio todo mundo, inclusive o Bolsonaro. Não, isso é muito errado, a forma como ele recebeu. Eu não. Eu falei assim, não acho que tenha sido inteligente. Mas o que o cara pode fazer? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Quando chegam, eu digo, a diferença entre capanga e policial, ela é boa, o inglês explica bem. O inglês se chama o policial de agências de law enforcement. São agências que fazem cumprir a lei. Então, qual é a diferença entre um capanga, que é um cara que para um carro preto e te joga dentro e te leva embora, e o law enforcement, e a polícia? A polícia está policiando a lei, o cumprimento da lei. Então, se você age à margem da lei, você já não é mais policial, você não é mais law enforcement. Você é capanga. Todos vocês, policiais federais, que cumprem ordens à margem da lei, são marginais e capangas. Todos! Até você que derruba minha rede social. Até você da Anatel que derruba minhas redes sociais. Capangas. Marginais. Essa é a imagem de vocês. Essa é a imagem de vocês. Vocês são isso. Parem de se enganar, enfrentem a realidade. E eu não vou dizer para ninguém receber vocês a bala, porque Deus me livre.
sou radicalmente contra, mas eu não posso dizer que esse não é um sentimento legítimo. Eu não acho que seja inteligente, não recomendo. Mas eu me pergunto, o Fred Superiano, o ex-deputado, oposicionista, ele vai ficar preso dentro da lei ou à margem da lei, como está o Daniel Silveira? 90 dias, 90 e tantos dias, preso além do prazo. Cada dia o Alexandre inventa uma desculpa. Eu já contei para vocês a história aqui, vou repetir. De uma fonte que foi presa pelo Alexandre de Moraes, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa fonte foi presa e depois tentaram forçar essa pessoa a fazer uma delação de todas as formas. Espero até que ele esteja me assistindo. Tentaram forçar essa pessoa a fazer uma delação de todas as formas. Enfiaram a porrada nele na prisão. E a Polícia Federal chamava ele lá e falava: chato isso que está acontecendo. Poxa, você apanhou, poxa, já é um senhor. Caramba, só falar do Bolsonaro. Tem alguma coisa para falar do Bolsonaro? E o cara falava: pô, não tem. Segurou. Como está segurando o Felipe Martins, que está preso, sequestrado, igualzinho, da mesma forma, parou um carro preto na porta da casa do Felipe Martins e arrancou ele da frente da família dele e levou ele para um lugar onde ele está preso à margem da lei. Igualzinho, esses são vocês. A gente viu as imagens das pessoas que levam os presos do 8 de janeiro. Os policiais lá, minha senhora, a gente está aqui cumprindo ordem. Esses são vocês, se olhem no espelho. Esse ao qual eu estou me referindo, uma hora conseguiu receber o alvará de soltura. E aí teve um problema. O Alexandre deu lá a ordem de soltura e não conseguia ser solto porque a prisão dele não constava em nenhum sistema. Sei lá qual é o sistema de captura da Polícia Federal, o sistema dos mandatos do CNJ, esses sistemas dele. Ele passou 4 meses preso sem o mandado de prisão dele constar em nenhum sistema. O mandado de prisão dele era simplesmente um papel assinado pelo Alexandre. Não é mais o Estado, não são mais agentes da lei, são capangas agindo à margem da lei. É exatamente esse caso. E não é o único. Você vê o caso, aquele outro, daquele jornalista que eu esqueci o nome, coitado, até uma injustiça. O cara que chegou no aeroporto, sentou no aeroporto, foi preso. Aí perguntaram, mas eu tô preso? Não, você está detido. Pelo quê? Não sei ainda, eu tô esperando o STF aberto para ligar. Aí ligou pro STF, e o Frutuoso ligou pro STF, e o STF, aí o Alexandre chegou, depois de fazer a sauna dele, jogar o tênis dele, dar aquela malhada que ele dá lá na academia do Exército, agora parece que não tá dando mais lá, lutar o Muay Thai dele, aí o Alexandre, foi lá, sentou 2 horas da tarde na cadeira e falou: bom, vamos lá, que processo que eu tenho que ter? Tem um delegado da Polícia Federal com um cara preso aí pra você. Manda fazer um mandado de prisão retroativo aí. Qual é a diferença disso pro que tá se passando na Venezuela? Eu debato com qualquer um, em qualquer lugar, e mostro que nós vivemos a mesma situação. É tudo instrumento de poder. Só muda o grau. Então, eleição duvidosa, check. Eleição controlada pelas autoridades ligadas à esquerda, check. A eleição que dizem que é a mais segura do planeta, exemplo do mundo, check. Resultado de 51-49, mínimo suficiente para ganhar, check. População protestando furiosamente nas ruas, check. Repressão à população com presos políticos, com aumento da perseguição política, check. Elon Musk virando arqui-inimigo, check. Os militares garantidores do golpe, check. A esquerda mundial unida em torno
Check! Ora, todos os países, os poucos países que aprovaram a eleição da Venezuela, por isso que eu digo que muda o grau, mas não muda a doença, todos bateram palma na eleição do Brasil. Todos, sem exceção. Veja bem o que eu estou dizendo. Não é que todos que aprovaram a eleição do Brasil e reconheceram a eleição do Brasil imediatamente, como os Estados Unidos, reconheceram a da Venezuela. Isso não é verdade. Mas todos os que reconheceram a da Venezuela foram os primeiros a reconhecer do Brasil, inclusive a Venezuela. E tudo isso acontece em nome de salvar a democracia, né? Sempre de um inimigo, que na Venezuela são os Yankees, mas são os fascistas de extrema direita. Então, em nome de salvar a democracia dos fascistas de extrema direita, o Maduro salva a democracia venezuelana. Todas as caixas você pode check. O Nicolas Ferreira, grande deputado, querido amigo, falou muito bem no Twitter dele. Ele escreveu alguma coisa assim: o Brasil só passa mais maquiagem antes de sair. E ele tem razão. Ele tem razão. Tudo isso está tendo uma função pedagógica muito grande para o Brasil. É só um grau diferente do problema que a gente passou no Brasil ou o problema que os Estados Unidos passaram em 2020. E que a gente espera que tenham mudado o sistema o suficiente. Um dia dá para a gente falar mais só sobre isso. Mas para que não passe em 2024. E é a grande dúvida da população. Ninguém tem dúvida de que o Trump vai ganhar se a eleição for legítima. A dúvida passa... Tem uma frase do Napoleão, que às vezes é atribuída ao Stalin, e a gente não sabe se o Stalin também disse, não tem muito registro disso, mas que o Napoleão disse, tem registro, está no New York Times, em 1880, o Napoleão disse: não importa quem vota, desde que eu conte os votos. E é o mesmo problema, só muda o grau. A Venezuela saiu sem maquiagem, a gente se olhou no espelho e se escancarou a democracia horrorosa que a gente vive.